importante é entender que cada um de nós aqui tem um valor para Jesus, porque Jesus morreu por todos e todos têm o seu valor para Deus. Há um mandamento que é o primeiro, chama-se o primeiro mandamento com promessa. Quem é que sabe? Quem é que sabe qual é o primeiro mandamento com promessa? Não. Errado. Honra teu pai e a tua mãe. E a promessa qual é? Para que se prolongue os teus dias na terra. Amém? É um mandamento e depois a consequência vem a bênção. Para que se prolongue os teus dias. Efésios capítulo 6, versículo 1. Para começarmos a compartilhar os versículos, que eu tenho aqui uns quantos. Não sei se põem ali, põem. Diz assim a palavra de Deus. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Bem? Porque se não o fazemos, tem uma consequência, tem um resultado que vem em Mateus. Por acaso até apontei aqui. Mas diz a palavra de Deus em Mateus, aquele que não honrar o pai nem a mãe, que morra. Assim declaro. O castigo é morte. E vem em Mateus, no Novo Testamento, não é no Antigo. Então, pois, muito importante honrarmos aos nossos pais. Honrar a Deus primeiro, a Jesus Cristo, e aos nossos pais, mesmo que sejam maus, porque há pais, por circunstâncias da vida, pelo percurso que têm, ou pelos tropeços da vida neste mundo, pois não foram bons pais, ou boas mães. Sabemos disso, mas isso não nos dá direito de desobedecer a Deus e não os honrar, os maldizer. Incluso há muitos que maldizem os seus pais. E isso é terrível. Isso é terrível. Se o fizestes, pois, põe-te a contas. E pede perdão a Deus. Porque, repito, não é? Sabemos que em muitas ocasiões, pois os pais não fazem aquilo que deviam fazer. Eu falo por mim, derivado da minha trajetória, né, do primeiro casamento, pois não fui o bom pai em tudo aquilo que deveria ter sido, senão fiz tudo ao contrário, não é? Andei numa vida, pois isso, vã, em pecado, que agora não interessa também ir por aí, não quero ir por aí, mas Deus já me restaurou, me perdoou e me abençoou com uma nova família, que são vocês todos e a minha esposa, Anabela. Por isso, pois, agora não temos filhos, pois não vê o caso, mas tenho a certeza que se for a pai, hoje em dia, não teria nada a ver com o pai que foi antes. Não é? Isso está claro. Então, pois, honremos as pessoas, porque diz a palavra de Deus, aquele que honra, pois honra, não deves nada a ninguém, honra a quem tenhas que honrar, e conhecemos essa passagem da Bíblia, certo? Por isso, pois, vamos passar então à frente, em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10.
Isso já fala em honrar a Deus, me parece. Sim. Ora, Provérbios. Capítulo 3. Se tivesse aqui o microfone, já ainda estava à procura. Versículo 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Aqui também acompanha uma bênção, não é? Diz o Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E depois vem a bênção, não é? E seremos fartos. Nada nos faltará se honramos ao Senhor com as primícias das nossas rendas, que muitas vezes não o fazemos, infelizmente. E no versículo 5 de João, versículo 23, João 23, não é o Papa, não é? Diz assim a palavra de Deus. João 5, 23. O que é que diz? Está ali já. A fim que todos os homens, a fim que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. E quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Cremos nisto? Espero que sim. Aqui, pois, temos que honrar também a Jesus. Porque se não honramos a Jesus, não honramos a Deus. Porque, como dizíamos ao princípio, Jesus, Deus e Espírito Santo é a mesma pessoa. Por isso temos que honrar ao Filho. E quem não honra ao Filho, quem não tem o Filho, não tem o Pai. Assim de claro, como algumas religiões pois professam, não é? Que têm a Jesus como um profeta a mais. Nós não cremos nisso. Nós cremos na verdade. E a verdade está em Jesus. Ponto final. Êxodo 20. Aproveito também para o honrar. É o irmão que me deleito quando compartilha a palavra. E há outros, mas esse prega de uma maneira muito fogosa, muito emocional, por assim dizer, não sei, se mexe com ele, não é? Parece que as coisas saem da alma. Então diz, em Êxodo 20, versículo 12, é o mandamento, repete: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Mateus 15, 4, é o que eu estava a dizer antes. Vamos a ver o que é que diz Mateus 15, 4. Este é o resultado de quem não o fizer. Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Forte, hein? Seja punido de morte. Portanto, quando falas mal do teu pai ou da tua mãe, peça 2 vezes. Porque te pode vir a morte, não só física, como espiritual. E seguimos falando em honra. 1 de Pedro 2, 17. 1 de Pedro, quase ao fim da Bíblia, isto é fácil de buscar. 1 de Pedro, podia ter posto aqui um papelinho, como faz o Arão. Dois, 17. Tratai todos com honra. Amai aos irmãos. Temei a Deus e honrai ao Rei. Amém? Aqui põem todos no mesmo
na mesma altura e no mesmo saco, por assim dizer. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Honrai ao rei e às autoridades. Certo? Às vezes diz até na palavra de Deus, que agora não me lembro onde é que está, que temos que respeitar e honrar as autoridades, mesmo aquelas que são boas, que são más. Mesmo aquelas que são más, estão postas aí, temos que honrar. Não há outra volta, não há volta que dar, porque às vezes para mim é má, mas para outra não é assim tão má. Mas eu acho que não é por aí, mas temos que honrar as autoridades. Respeitá-las. Mesmo as más, porque está escrito. Ora, então já honramos a Deus, a Jesus, ao Pai, à Mãe, aos irmãos da fé. E agora virá os anciões, aos velhos, por assim dizer, falando assim mais vulgarmente, às pessoas que têm já cabelos brancos. Mas isso não faz falta estarmos aqui a pregar, verdade? Porque isso já sabemos todos. Isso até o mundo sabe. Um homem com cabelos brancos é respeitado. Todos sabem disso. Às vezes não são, mas todos sabem que têm que respeitar os cabelos brancos. Respeitar os anciãos e mais aqueles que são da igreja. E muitas vezes não o fazemos. Estamos distraídos. Levítico, capítulo 19. Estou quase a acabar. Não sei o tempo que levo, mas acho que é pouco. Não está aqui o aparelho. Levítico 19, 32. Diante das cãs, quem não sabe o que é cãs, é cabelos brancos. Não são cães. Diante das cãs, te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor. Honra aqueles que têm cabelos brancos. Respeita. Muitos não o fazem. Não digo nós, mas por esse mundo fora, pois, seja velho, seja crianças, vai tudo pela frente. Então, quando há guerras, então, já nem se fala. E terminando, 1 de Timóteo, capítulo 5. Já honramos aos anciãos, aos idosos, aos irmãos, às autoridades. Cinco 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aos que afadigam na palavra e no ensino. Já sabeis, temos como então ordenado ao Vítor Pinto, ao Arão, ao Luísmi, ao Paulo Tavares e por aí fora. Não é? Porque aqui diz, não sei o que digo, são merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros, pois são eles que presidem bem. Presidirem bem, às vezes. Com especialidade aos que afadigam na palavra e no ensino. Vocês não creem que esta gente se afadiga? Eu creio. Eu creio. Porque o pouco que faço sobre esta matéria, pois, me afadiga e me inquieta, me põe nervoso e preferia não fazer bem. Isso também não é bem assim. É uma honra estar aqui, né? Mas é um compromisso, é uma responsabilidade muito grande. Se olho para mim, não mereço estar aqui, não é? Mas não é pelos meus méritos, mas sim pela graça. É tudo de graça. Pela graça do Senhor.
Ele assim funciona. Apesar de não ser merecedor, pela sua graça, estou aqui compartilhando com vocês. E é uma honra, apesar de não ser merecedor. E acabamos em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Para terminar, aproveito para honrar as minhas autoridades que me ajudam, que me corrigem, que me ensinam, que me exortam. Agradeço o seu labor, porque muitas vezes não gosto de ouvir o que me dizem, mas é para bem. Não gosto às vezes mesmo nada. Apocalipse 22, versículo 8, diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Recebeu a revelação. Então ele disse: Fê, não faças isso, disse o anjo. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não selas as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continua injusto fazendo injustiça, continua imundo ainda sendo imundo, o justo continua a praticar a justiça, e o santo continua a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para vos retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Amém? Fico por aqui. Que Deus os abençoe. Espero que o Senhor nos tenha falado no que é respeito à honra. Honramos às vezes muito pouco uns aos outros. Ficamos muito parcos na hora de honrar. Somos mais ligeiros na hora de censurar, de maldizer, de criticar, de murmurar. Certo ou estou errado? Se calhar sou eu que vejo isso. Mas graças a Deus que nos perdoa, que nos anima, que nos alienta, a palavra em espanhol, alienta, e que nos, pois isso, que nos segue instruindo a cada dia. E temos que dar graças a Deus pela oportunidade e pelo privilégio que é escutarmos estes irmãos, que nos compartilham a cada domingo, ou cada quarta-feira, ou cada quinta, ou quando seja, mesmo nas reuniões da manhã, que são mais curtas. E às vezes, pois, se calhar estamos até a dormir, nem escutamos. Pois que não seja assim, não? E que possamos honrar primeiro a Deus, ao Senhor, aos pais, aos idosos, aos irmãos da fé, e depois aos presbíteros, aos nossos pastores, aqueles que um dia terão que apresentar contas. Esse é o seu labor. Que tenhamos esta gente em estima e em respeito, seja ele quem for, mesmo os maus, que eu aqui acho que não temos nenhum mau pastor, pelo menos, graças a Deus, não tenho nada a apontar a nenhum. O Senhor desvia daí o meu olhar, de certeza. Dizem que às vezes são maus, que são estes, que são aqueles, mas eu não vejo nada. Se calhar só vejo o bom. Sou dos bonzinhos, se calhar, só vejo tudo bom. Tudo cor-de-rosa. Que Deus abençoe.